Bom, então hoje eu quero trazer aqui para vocês, quero ampliar a mente de vocês no sentido do que pode estar bloqueando o seu relacionamento de dar certo, o que pode estar bloqueando você de conseguir se relacionar. É claro que existem vários fatores que podem nos impedir de viver um relacionamento bom, né? Um relacionamento saudável e até muitas vezes de viver um relacionamento, né? Às vezes nem isso a gente não consegue se permitir a viver um relacionamento. Então, hoje nós vamos falar especificamente aqui sobre os vínculos energéticos do passado que a gente carrega e que impedem a gente de viver um relacionamento desperto. Essas energias, elas podem bloquear a gente de viver um relacionamento, impedir mesmo, ou elas podem atrapalhar. Eu ia dizer simplesmente atrapalhar, mas não é simplesmente, né? Porque atrapalhar o relacionamento é algo que é grave. Eu ia dizer, quando a gente quer viver um relacionamento, mas todas nós queremos viver um relacionamento bom, um relacionamento equilibrado. Então, hoje eu vou te ajudar aqui a descobrir se você tem vínculos energéticos com pessoas do seu passado, através do teste de crenças que a gente vai fazer lá no final, que a gente sempre faz o teste de crença. Hoje a gente vai fazer esse mesmo teste, mas para descobrir se você tem ligação energética com pessoas do passado ou não, tá? E também vamos descobrir aqui se esses vínculos estão hoje impedindo você de ser completamente realizado no amor. Então, se você, depois do término, nunca mais conseguiu ter um novo relacionamento, se você não consegue se entregar 100% em uma relação, se você vive tendo conflitos no seu relacionamento atual, se você acaba sabotando a relação quando as coisas estão indo bem, mas acaba vindo aquela irritação, aquela vontade de brigar e depois não entende por quê. Ou se você não consegue ir adiante, dar os próximos passos, por exemplo, uma pessoa quer assumir um namoro comigo, mas eu não quero. Uma pessoa quer casar comigo, mas eu não consigo fazer esse movimento de ir, né, de fazer esse movimento, de fazer o casamento acontecer, né, de aceitar e de experienciar essa jornada. Então, todos esses são sintomas. Se você percebeu esses sintomas, pode ser que você esteja vinculado energeticamente ainda a pessoas, a relacionamentos do passado. Mas, Dai, que vínculos que são esses? Por que eu tenho esses sintomas? O que tem a ver isso com a vinculação energética? Como que elas formam? O que acontece? Então, assim, é um papo meio sabe, aquelas conversas de explodir a cabeça? Porque pode parecer loucura, mas o que acontece? A energia que você deixa em cada relacionamento, ela não some simplesmente quando o relacionamento termina. A gente troca energia com todas as pessoas que a gente se relaciona, seja positivo ou seja negativo, seja um relacionamento saudável ou seja um relacionamento desequilibrado. Então ali tá havendo troca de energia. E essas energias, elas continuam reverberando na nossa vida através das nossas crenças, através dos traumas que a gente viveu naquele relacionamento e também através de laços energéticos, que são essas conexões que nós vamos falar aqui hoje, que estão ocultos no seu subconsciente, só que elas impactam diretamente no seu relacionamento. E hoje, especificamente, a gente vai falar então dos laços energéticos, ok? A G colocou, né? Laços que não se desfazem, comparo todos, escolho errado sempre. E você acredita, se eu te falar que até escolher errado é proposital da nossa mente? Porque se a nossa mente ela tem medo de se envolver profundamente, né? Se eu tô traumatizada, a minha mente ela pode querer bloquear eu de me envolver profundamente com alguém. Porque quando eu penso isso, já vem um gatilho de, opa, peraí, não vai lá não, lá é perigoso. E aí a nossa mente faz o quê? Já atrai as pessoas erradas, que é justamente para não dar certo. Porque se eu atraio o errado, eu logo percebo e não vou me aprofundar com aquela pessoa. Não vou viver esse relacionamento mais profundo. Não dá tempo, né, da gente se aprofundar. Então, esse também é uma das razões pelas quais, né, a gente atrai pessoas que são as pessoas erradas, digamos assim. Sentimentos de não merecimento, aí também a gente pode entrar em outras questões, mas hoje, falando em questão de laços energéticos, é isso. É essa energia que fica lá, tá presente, muito presente ainda daquele trauma que eu passei no relacionamento passado, e aí para me proteger, conscientemente eu quero me relacionar, mas inconscientemente, por conta dos programas de medo que ficaram gravados em mim, eu atraio as pessoas erradas justamente para não correr esse risco de me aprofundar, de viver muito tempo com a pessoa e depois não dar certo. Então, todos esses medos estão lá no nosso subconsciente. Porque no dia a dia ninguém para pensar nisso, né? Mas estão lá todas essas ressalvas do nosso subconsciente para tentar nos proteger. Então, esses laços energéticos que a gente mantém, eles são tipo sombra, assim, eles ficam ali à espreita e vão, sem a gente perceber, eles vão condicionando as situações, assim como eu falei agora. Se relacionar, se envolver
envolver com alguém é dolorido, amor machuca. Então, não. Então, vamos atrair só as pessoas erradas. Às vezes a pessoa até consegue se relacionar, mas ela acaba criando inconscientemente situações para que não dê certo. Então, duas maneiras, né? Existem duas maneiras que nós criamos esses laços energéticos. E a primeira maneira é através de um forte impacto emocional, seja ele um impacto positivo ou negativo. E a segunda forma é através dos votos, pactos, promessas, juramentos que a gente faz aí ao longo da nossa vida e eles continuam agindo na nossa vida. Então, muitas vezes a gente sai de um relacionamento e a gente acha que acabou ali, mas só acaba quando termina. Esse jogo só acaba quando termina. Então, enquanto eu não amarrar todas as pontas soltas, eu ainda vou carregar esses resquícios do outro relacionamento. Então, nessa pílula de hoje aqui, eu vou te mostrar como esses vínculos energéticos se manifestam na sua vida e nos seus relacionamentos e como que faz para se divorciar dessas energias e liberar esse espaço interno para que você possa realmente viver a vida e o relacionamento que você deseja e merece. Todos nós estamos aqui, filhas do Criador, do mesmo jeitinho, criadas exatamente como o planeta inteiro foi criado. Então, não temos menos uma do que a outra para poder conseguir alcançar isso. O que nos limita realmente são as crenças limitantes que a gente carrega e que a gente muitas vezes se agarra por não saber como lidar com isso. Então, vamos lá. Como que os impactos emocionais criam vínculos energéticos com outras pessoas? É assim, as situações que a gente passa nos relacionamentos, e principalmente aquelas que causam um grande impacto emocional na gente, elas acabam criando um vínculo energético entre você e entre a pessoa. Quando isso está acontecendo, é como se a outra pessoa tivesse um poder, algum tipo de poder ou influência sobre você ainda. E assim como se a pessoa também não estiver muito bem resolvida, ela também vai sofrer as suas influências nos relacionamentos dele. E isso acontece porque o vínculo ele se mantém por conta do trauma, por conta dos bloqueios que foram criados, por conta dos medos que foram criados ali e das crenças limitantes que também foram criadas ali naquelas situações que você viveu. E além de muitas crenças de relacionamento que acabam vindo também junto. Então, enquanto eu tenho uma situação lá atrás que me machucou, que me feriu, que mexeu comigo de uma maneira muito forte, e quando eu penso naquilo, se isso me gerar isso aqui de incômodo, isso já é um sinal de que eu ainda sofro influência daquele relacionamento. Então, por exemplo, tá? Se você passou por um relacionamento emocionalmente abusivo, onde você não tinha espaço, onde suas emoções, seus sentimentos eram ignorados ou até tido assim como bobagens, você pode acabar refletindo isso no novo relacionamento. Como, Dai? Como que eu vou refletir isso no novo relacionamento? Não conseguindo se abrir completamente. Você não vai conseguir se expressar completamente para o seu parceiro, falar do que você sente. E isso acaba mantendo o relacionamento superficial. Então, estou refletindo um medo de que algo se repita aqui, mas já estragando esse relacionamento por conta desse medo, por conta dessas crenças, dessas dores que eu carreguei de lá. Outro exemplo, mulheres que passam por situação de traição ou de abandono. Então, isso causa uma ferida. E se não tiver totalmente curada, essa mulher ela vai acabar refletindo esse medo, o medo de que isso aconteça novamente no parceiro atual, mesmo que esse parceiro não dê nenhum motivo para ela. Ela é capaz dela tornar a vida do parceiro um inferno por conta dos medos internos, por conta dessa insegurança que ela carrega também do outro relacionamento. Então, se eu estou carregando medos do outro relacionamento, isso mostra que aquelas feridas estão abertas em mim. E se essas feridas estão abertas, isso mostra que eu ainda estou conectada lá naquela situação. Então, eu estou aqui no relacionamento com uma pessoa, mas a presença da outra também está aqui, energeticamente. Faz sentido aí pra você? Quando as pessoas, no caso, fazem de promessa, tipo assim, eu rezei e pedi você para Deus na minha vida de presente e vou ter você para sempre, vou viver com você até o resto da minha vida, você vai ser sempre o único, primeiro e único amor. Essas coisas também deixam a gente presas à pessoa? Sim, essas coisas deixam também. Inclusive, essa é a segunda forma que eu vou entrar agora, tá? Então já vamos lá, já vou trazer aqui pra você. Sabe aquela jura de amor inocente que a gente fez lá pro primeiro namorado? Mas eu já fiz divórcio energético com o primeiro namorado, porque a gente coloca muitas vezes um peso naquilo ali. E o que acontece com relação às juras, às promessas que a gente faz? Às vezes a gente não dá muita importância, mas isso fica lá no nosso subconsciente. E são coisas que para nós que somos pessoas comprometidas, pessoas honestas, pessoas que gostam de cumprir com a sua palavra,
Imagina só, a gente conscientemente, a gente separa isso, mas o nosso subconsciente não separa. O nosso subconsciente, para vocês terem uma ideia, o nosso subconsciente, ele nem entende a palavra não. Por isso que quando vai ensinar a criança alguma coisa, não pode falar, olha, não põe a mão no lugar. Aí ela vai lá e põe a mão. Se eu falar para você, não pense em preto, aí você vai pensar na cor preta. Não pense na cor azul, você vai pensar na cor azul, não tem jeito. Então, tudo que é informação que eu trago para dentro de mim, o meu cérebro, ele vai absorver. Tudo que eu recebo, ele vai absorver. E no caso das promessas, dos votos ali, essas juras que a gente faz, elas, além de tudo, além de fazer o compromisso, elas têm a energia. Então, para que eu possa manifestar alguma coisa, eu tenho que ter o alinhamento energético de pensamento, de ação e de emoção. Então, a partir do momento que eu fiz uma jura que estava alinhado ali, o meu pensamento, a minha emoção, isso está criado. No universo, ele está criado. Então, por isso que fica ali no meu campo energético. Essas juras, essas promessas, elas continuam valendo. Algumas podem até nem impactar a gente muito. Algumas só estão ali presentes, mas acaba se tornando um ruído. É uma sujeirinha que tem ali no nosso campo. E ela pode, sim, vir a sabotar os nossos relacionamentos até que a gente cancele ele. Hoje em dia, através das técnicas, a gente consegue fazer isso. Através do Theta Healing tem sessão que é só sessão de divórcio energético. Dentro do programa Despertar Co-Criadora, da temporada que é uma imersão só de relacionamento, lá também tem uma parte que é só para fazer divórcio energético. Então, quando eu vou fazer um divórcio energético com uma pessoa, eu vou, antes de fazer o divórcio energético, eu vou investigar com ela para que está servindo ainda carregar aquela energia, qual foi o aprendizado daquele relacionamento, quais foram as virtudes adquiridas ali. E a gente integra tudo isso para poder liberar a pessoa, para você poder carregar os aprendizados, as virtudes, enfim, a força que ele te trouxe, mas sem precisar carregar os votos com essa pessoa. Então, assim, todo voto, pacto, contrato, promessa que você já fez para algum parceiro, ele vai continuar valendo energeticamente, até que você esteja pronto para fazer um divórcio energético. E por que eu falo pronto? Porque eu já tive também pessoas que queriam fazer divórcio energético e na hora de fazer a pessoa não consegue. É porque ali por trás ainda tem algum ganho, a pessoa ainda tem algum tipo de apego ali que precisa ser resolvido, alguma pendência. Então, assim, se você já fez algum tipo de promessa, exatamente como a Genilda trouxe, eu vou te amar para sempre, só você consegue me fazer feliz, eu vou ser só sua para sempre, eu juro que eu vou ser só sua. E aí, além disso, também tem os votos religiosos. Pessoas que já se casaram, por exemplo, na igreja, né, e tudo mais, elas fazem o voto ali diante de Deus. Então, pessoas que são religiosas, inconscientemente, elas vão se sabotar de ter um novo relacionamento, porque elas fizeram um juramento para Deus. Faz sentido aí? Então, às vezes, a mulher se separa e depois ela não consegue arrumar outra pessoa e ela não sabe por quê. E muitas vezes é por causa disso. Muitas vezes é por conta desses votos, porque inconscientemente a gente traz muitas questões com Deus. A gente não quer pecar, a gente não quer desonrar a Deus. A gente não pensa nisso conscientemente, mas está tudo lá no nosso subconsciente. A mágica do Theta Healing, por exemplo, é que uma mulher que chega para mim e a gente às vezes consegue chegar nesse lugar sozinha, ela não conseguiria perceber esse conflito interno. E quando a gente acessa, ela fala, nossa, é mesmo. Ela que traz, na verdade, né? Eu vou só fazendo perguntas e ela traz. Num certo momento ela chega, não, porque se eu me relacionar, eu vou estar traindo a Deus. Eu vou estar desonrando o meu compromisso que eu fiz com Deus. Então, isso é muito sério. E assim também como questões de quem casou às vezes no cartório, né? Também tem contrato. Foi assinado contrato ali, um contrato de casamento. E aí, por mais que a gente se desfaça ali do papel, ali também são feitas promessas, também são feitos juramentos, que inconscientemente, principalmente quem tem uma boa índole, vai ficar com aquilo lá no subconsciente, de que precisa honrar os seus compromissos. O que vai ficar nesse ruído, tá? Deixa eu explicar aqui na prática. Nesse ruído, o que vai ser? É como se ficasse um sininho assim, lá no fundo, falando assim, opa, não, peraí, mas você prometeu lá, e aquela promessa, e aquele compromisso que a gente fez, aqui, conscientemente, a gente nem percebe, mas essas crenças, né, esses votos, essa energia subconsciente que vai guiar as nossas escolhas no dia a dia. E aí, como eu disse, o nosso subconsciente, ele só quer nos ajudar a sobreviver com o mínimo de dor possível. Então, se eu desonrar o voto que eu fiz para Deus, vai me fazer me sentir muito mal, vai me fazer me sentir indigna de Deus e tudo mais, então a minha mente prefere que eu não me relacione. Faz sentido aí para vocês? E aí, aproveitando aqui o que eu tinha pensado
lado que a Genilda tinha perguntado, né? Que a outra pessoa é a pessoa que faz votos, que faz promessas para mim e tudo mais. Eu não fiz, mas a pessoa ficou fazendo promessa de que eu ia ser só dele para sempre e tudo mais. Eu fico presa também? Aí depende. Depende da minha frequência energética. Depende se eu ainda estou conectada em algum nível com aquela pessoa. Então é a mesma coisa assim de falar, daí macumba pega? Depende. Depende como está a sua frequência energética. Tudo é energia. Gente, só vai se sintonizar, só vai entrar em vibe que a gente tiver na mesma frequência energética. Então, ok, dá. Mas como que eu me liberto dessas energias, desses vínculos energéticos? E a resposta é através do divórcio energético, utilizando a metodologia do despertar da co-criadora e também através da técnica Theta Healing. Então, numa sessão de Theta Healing dá para fazer um divórcio energético e dentro lá do programa já é, além do divórcio energético, trabalha muitas outras questões, né? Que são importantes aí para construir um relacionamento saudável, como, por exemplo, a independência emocional, a autoestima equilibrada, a autoconfiança, né? A segurança de nós mesmos, segurança de si. Então, é um processo em que você vai precisar curar as feridas, curar todas as feridas, resquícios de feridas que estiverem ficado ainda de relacionamentos do passado, traumas, né? Limpar esses traumas, essas energias e absorver os aprendizados para que você possa estar pronta para esse divórcio energético, que ele é feito através desses comandos com o Theta Healing, seja na sessão individual, seja dentro do programa Despertar da Co-Criadora, tá? Então, o divórcio energético ele é importante para você poder ficar livre, para você poder ser 100% feliz no amor. E eu sempre digo que o divórcio energético é algo praticamente obrigatório para todo mundo que quer ter um relacionamento desperto, porque como já deixei bem claro aqui para vocês, olha quantas energias vão ficando no nosso campo energético, vão ficando ali dentro das nossas programações mentais. Por exemplo, se a pessoa vai para um novo relacionamento, mas ela ainda continua casada energeticamente com o antigo, nós vamos testar aqui se vocês estão casadas com antigos parceiros aí energeticamente, tá? Não se espantem, é normal. Mas se isso acontecer, o que pode acontecer? O atual pode sentir como se não houvesse espaço ali para ele. Isso é uma coisa inconsciente, mas é a energia que sente. A energia, ela sente como se tem alguma coisa que não tá certa. Parece que eu quero ficar, mas não consigo, sabe? Fica aquela coisa um pouco assim. Então, quando a gente tá com a nossa energia equilibrada, nossa energia limpa, livre desses resquícios do passado, aí sim a gente tá pronto para viver um novo relacionamento. E isso vem muito de encontro com a parte prática também. Eu sempre trago para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, que depois de terminar um relacionamento, é muito importante se dar um tempo, principalmente se for relacionamento de mais de ano, então o mínimo aí é um ano para ficar sozinha, né? Se recompor, se conectar consigo mesmo de novo, se fortalecer, porque um dos maiores erros é a gente sai de um relacionamento e já tropeça e já vai cair no outro, né? Então olha só quantas coisas a gente vai arrastando de um relacionamento para o outro. A gente coloca, tô bem já, coloca a sujeirinha debaixo do tapete, ó, eu já fiz isso. Quem nunca fez, não é mesmo? Então, estamos aqui para mudar esse jogo, ok? Isso sobre a questão dos divórcios energéticos, dos vínculos energéticos, o que pode me manter energeticamente conectada a parceiros do passado. Ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente ir para o teste? Então, nós vamos fazer agora. Hoje eu não vou mandar formulário para vocês vão fazer só na fichinha, porque o nosso intuito hoje não é olhar para crenças, mas sim descobrir com quem eu tenho voto. Então, você vai pegar o seu papelzinho e a sua caneta e você vai escrever nomes de pessoas com quem você deseja testar. E você pode testar até com o primeiro namoradinho, tá? Se você quiser pôr a lista de todo mundo que você se relacionou, você pode colocar. Eu vou guiar vocês aqui em 10, tá? Quem tiver menos para antes, quem tiver essa quantidade já vai dar para descobrir aí certinho, ok? E a gente vai fazer o teste e o seu teste vai falar que sim ou que não. E aí você vai colocar o S ou o N, ou você pode só riscar. Deu não, você já arrisca. Você deu sim, você deixa lá. Opa, esse aqui eu tenho coisa para resolver. Bom, então todo mundo já deve ter feito a sua listinha. Nós vamos fazer a nossa meditação agora, né? Para conectar, entrar na frequência teta, para a gente acessar o subconsciente. Dar uma equilibrada na nossa energia. Respira fundo, fecha os olhos. Fica bem confortável.
Puxa uma respiração bem profunda, enchendo todo o pulmão, a bexiga, sente como se o oxigênio estivesse entrando pelo seu corpo todo. Aí você segura um pouquinho e solta. Solta até esvaziar tudo. Isso. E você vai sentindo uma energia, uma luz que vai saindo pelo seu coração, vai se expandindo pelo seu corpo, pelo seu campo energético. E você vai sentindo também que essa energia, por todo o seu corpo, vai relaxando o seu corpo, vai soltando o seu corpo, vai relaxando a musculatura da face, do seu rosto, né, da testa principalmente, onde a gente costuma ficar com aquela testa franzida. Vai relaxando os músculos da língua, da mandíbula, vai soltando o músculo do pescoço, dos ombros, dos braços, vai soltando a musculatura da perna, vai sentindo pela sola dos seus pés, vai saindo toda essa energia como raízes, como se fossem raízes que vão descendo e atravessando todas as camadas da Terra até chegar no núcleo do nosso planeta. Vai descendo, 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 atravessando todas as camadas. E ao se aproximar desse grande núcleo de energia, você vai conectar suas raízes e vai puxar para você toda essa energia pura, renovadora, essa energia de força. Sente essa energia subindo, subindo, puxa ela para você, puxa, puxa. Sente essa energia chegando, entrando pela sola dos seus pés, subindo pelas pernas, subindo pela coluna, limpando, ativando e equilibrando os seus centros de energia até o topo da cabeça, de onde vai saindo uma linda bolha de luz e você vai se imaginar dentro dela, como uma miniatura de você, que é a sua consciência. E vamos começar a subir, atravessando o teto, vai subindo, 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 passando pelas nuvens, atravessando a atmosfera da Terra, vai subindo, vai sentindo essa energia passando pelas camadas de luzes escuras e claras do universo, passando por camadas douradas, cintilantes, pelas camadas gelatinosas, coloridas, vai subindo, subindo. Vai percebendo um ponto de luz branco perolado, levemente azulado, que vai se aproximando de você. E conforme vai se aproximando, você vê que é um portal que vai se abrindo. E você vai entrando por esse portal. Vai percebendo que lá dentro só tem essa energia, essa luz perolada para todos os lados. Você vai subindo mais alto, mais profundo, mais alto, mais profundo, mais alto e mais profundo. Vai sentindo essa energia entrando pela sua esfera de luz, tocando sua pele, entrando em cada uma das suas células até que você se torna uma só com toda essa energia do Criador. Respira fundo. Vamos solicitando ao Criador agora que seja feita uma limpeza no seu campo energético, que seja renovada as energias do seu campo. Você solicita ao Criador, Criador, que seja feita uma limpeza energética no meu campo e seja substituído pelo teu amor incondicional. Você vai testemunhando essa energia densa, pesada, saindo do seu campo energético. Se você quiser estender também para sua casa, para as pessoas que moram com você, vai testemunhando toda essa energia sendo removida, sendo enviada, indo lá para essa luz do Criador, para essa energia transformadora.
E você vai percebendo um feixe de luz, dessa luz que vem descendo, que vai entrando pelo topo da sua cabeça, chegando até o seu coração e se expandindo, que é a energia do amor incondicional do Criador. Que vai se expandindo, entrando em cada uma das suas células, te nutrindo com toda essa energia, expandindo pelo seu campo energético, de toda a sua casa. Respira fundo. Devagarzinho pode voltar, pode ir abrindo os olhos. E aí, eu já vou pedir para vocês irem se levantando, possa testar essas pessoas para ver com quem que você ainda está ligada energeticamente. Então, podem ficar de pé. Eu não estou vendo ninguém. Se alguém tiver algum problema, é só me avisar, tá? Se tiver precisar de ajuda aí com o teste e tudo mais. Então, fica de pé, deixa os braços relaxados, os olhos fechados. Respira fundo. Pode fazer o movimento de fechar o seu campo energético, como se imaginasse um zíper que vem daqui de baixo até o topo da cabeça. Você pode usar esse exercício no seu dia a dia também, para proteger a sua energia. Então, agora vamos testar o movimento para ver se ele está indo certinho. Então, vamos testar o não primeiro. Vou falar, você vai repetir e ver se vai puxar para trás, tá? Fala não, não, não. Puxar um pouquinho para trás, pode centralizar. E agora você vai falar, relaxa. Sim, sim, sim. E ver se vai dar aquele puxãozinho para frente. Ok? Então agora vamos testar cada uma das pessoas, tá? Eu vou falar a primeira parte, vocês falam o nome, ok? Eu estou casada, não, eu estou ligada energeticamente a... Aí você fala o nome da pessoa. Marca lá. Segundo, eu estou ligada energeticamente a... Terceiro, eu estou ligada energeticamente a... Quarto, eu estou ligada energeticamente a... Quinto, eu estou ligada energeticamente a... Sexto, eu estou ligada energeticamente a... Sétimo, eu estou ligada energeticamente a... Ao, no caso, né? Oito, eu estou ligada energeticamente ao... Nove, eu estou ligada energeticamente a... E 10, eu estou ligada energeticamente a... E eu também vou testar com vocês um que é muito importante da gente trabalhar, um certo casamento energético que é inconsciente, tá? Vamos testar e daqui a pouco eu explico para vocês. Vamos testar com a mãe e com o pai, tá bom? Então você vai testar. Eu estou casada energeticamente com a minha mãe. E se deu sim ou não. Eu estou casada energeticamente com meu pai.
Beleza. Então, podem sentar. Então, o que que acontece, tá? Por que que eu testei agora no final também se eu tô casada com minha mãe ou se eu tô casada com meu pai? Eu era casada energeticamente com meu pai. O que que aconteceu, tá? Aconteceu que eu sempre admirei muito meu pai, né? Sempre fui apaixonada pelo meu pai, apesar do pesar, que tem os defeitos dele, né? Como homem, tanto que o casamento dele com a minha mãe acabou por causa de traição. A Genil tá casada com 4 seres além do pai, olha lá. Ai, gente. Assim, ó, eu tô rindo, sei que, né? Fala assim, mas tá rindo uma situação dessa, mas assim, é bom a gente descobrir. E aí, não adianta também a gente espernear, a gente tem que rir das coisas que acontecem com a gente, né? Mas fico feliz por vocês estarem descobrindo. Isso é fundamental. Senão, como que eu vou olhar para essas coisas? Como eu vou olhar para essas questões? Então, eu, por exemplo, falo, continuando aqui do pai, né? Aí, quando eles se separaram, depois de um tempo, minha mãe foi morar lá do outro lado do país com o pai dela. E eu fiquei na casa com os meus, tinha mais 2 irmãos morando com a gente, e eu, meu pai e meus irmãos. E eu sou a irmã mais velha, na época eu já era adulta. E aí eu assumi esse lugar da casa, de cuidar do meu pai, desse compromisso. Com os meus irmãos nem tanto, mas com meu pai, com a casa, aquela coisa assim de, ai, quer que põe comidinha no seu prato, pai? Ai, não sei o que, não sei o que. Então, vocês acham que tinha espaço para outro homem na minha vida? Não tinha. Isso mudou quando meu pai saiu de casa, aí ele foi morar no apartamento dele, e aí ficou só eu e meus irmãos lá. Aí a coisa deu uma equilibrada. Mas assim, isso é muito comum, tá? Existem até mulheres que são casadas energeticamente com a mãe também. Por quê? Às vezes o pai saiu de casa cedo, né? Enfim. E aí a filha mais velha vai lá e toma o lugar do pai, e pega esse papel do pai. Então isso é muito comum. Às vezes homens vocês vão ver demais, assim, ó, de montão. Homem que não consegue viver um relacionamento totalmente com a mulher. Fica mais na mãe do que na esposa. Aí pode acontecer que esse homem, esse rapaz, às vezes o pai se ausentou e ele tomou ali o lugar do pai, tá? Então isso pode fazer com que muitos homens não consigam ter espaço para a esposa, porque a esposa já é a mãe. E assim nós também. Se eu tô casada energeticamente com meu pai, se eu vou para esse lugar de achar que somente o meu pai às vezes vai fazer esse papel, então eu acabo ocupando esse lugar também, de certa forma. Fez sentido aí para vocês? A Maiane colocou, acho que eu fui me desligando um pouco da minha mãe, graças a você. Meu namorado, ele tem pai presente, mas é ligado na mãe. Então, aqui o que que acontece? O pai está presente, só que talvez o pai, ele não esteja ocupando o lugar dele. Talvez ele não tenha espaço ali. Se a mãe for uma mãe muito dominante, o pai acaba não tendo espaço ali para mostrar, né? Eu sou o homem da casa. E aí, o filho que às vezes se sente um pouco mais competente, digamos assim, porque isso é uma visão distorcida nossa, de querer julgar os nossos pais, geralmente até o filho mais velho, inconscientemente, tá, gente? Nossa, meu pai não dá conta, então deixa que eu salvo a minha mãe. Aí, né, aqui até no caso da Maiane é o queridinho da mãe, né? Ela puxa saco de todos, né, mãe? Porque a gente, quando a gente quer ocupar lugar que não é nosso no sistema familiar, dá ruim, sempre dá ruim. Por isso que eu testei também questão com pai e mãe, para vocês poderem trazer isso para consciência e começar a observar esse lugar. Então, bora lá. Então, vamos fechar os olhos. Respira fundo. Vai sentindo uma cascata de luz dourada caindo sobre você. Vai se banhando em toda essa luz. E você vai sentindo essa energia. E vai percebendo que a sua bolha de luz se aproxima. Você vai entrando nela. E vamos começar a descer. Vem descendo, descendo. Atravessando o portal. Vem descendo. Passando pelas camadas gelatinosas, coloridas. Passando pelas camadas douradas, cintilantes. Passando pelas camadas de luzes escuras e claras do universo. Vem descendo, descendo. Entrando pela atmosfera da Terra. Passando pelas nuvens. Entrando pelo teto.
suavemente pelo topo da cabeça, sente essa energia descendo pelo seu corpo, pelas suas pernas, saindo pela sola dos pés como raízes que vão atravessar todas as camadas da Terra, até chegar no núcleo do nosso planeta. Vai descendo, descendo, descendo. E vai se aproximar desse grande núcleo de energia. Você vai puxar para você essa energia pura, renovadora, de força da Mãe Terra, que traz para nós a energia para relembrar aquilo que nós já temos e que nós já somos. Puxa, 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 sente essa energia subindo, 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 entrando suavemente pela sola dos seus pés, subindo pelas pernas, subindo pela coluna, limpando, ativando, equilibrando os seus centros de energia até o topo da cabeça. Respira fundo. E assim se sentirem prontos, podem abrir os olhos. Gratidão a todas vocês e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Alunos, a gente se encontra amanhã, tá bom? Beijão e até logo.